Olá, boa noite, paz seja convosco. Como disse a pastora, eu não posso ver você, ela não pode ver você, mas com certeza Deus pode ver você, pode ver a mim, pode ver cada um de nós e sabe exatamente como você está, sabe exatamente o que você precisa e sabe exatamente o que tem que falar com cada um de nós. Eu estava ali pensando, antes de pegar aqui a palavra, que momentos de crise sempre foram registrados dentro da palavra de Deus, e todas as vezes Deus tinha pessoas para trazer uma orientação para aquele povo, e todas as orientações sempre foram para que eles buscassem ao Senhor. Todas as orientações fossem para que eles se voltassem a Deus. Todas as orientações. Houve um tempo que eles estavam atemorizados e disseram assim: será que nós vamos alugar o exército do Egito para nos ajudar, para nos proteger? E o Senhor disse que não adiantaria eles buscarem socorro no homem, no Egito, porque uns confiam em carros, outros confiam em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Então, nesse tempo, nós temos que buscar a Deus. Nós temos que clamar ao Senhor, nós temos que confiar nele, depositar toda a nossa confiança nele e saber que nós passamos, o homem passa, mas Deus continua sendo o mesmo e ele continua tendo todo o poder, toda a autoridade. E eu tenho certeza que ele conhece como está o seu coração, como está a sua casa, como está a sua família, como está a sua vida, como está a minha vida. E por isso ele envia a sua palavra, como está escrito que o Senhor enviou a sua palavra e a sua palavra os curou. O Senhor envia a sua palavra. E nesse momento você está aí com a sua casa aberta, com o seu receptor aberto, recebendo aí a palavra de Deus. Nós, como pastores, como ministros do Evangelho, temos a responsabilidade de levar a palavra a tempo e fora de tempo, como hoje nós estávamos conversando. Para nós, continua da mesma maneira. Eu tenho que ter intimidade com Deus, como você tem que ter intimidade com Deus. Eu tenho que ter, tanto na quarta, como na sexta, ou no domingo, ou o dia que for, ou eu mesmo, ou alguém responsável para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. E é o que nós procuramos trazer. E o próprio Senhor Jesus disse, quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz à igreja. Porque o Espírito continua falando à igreja. A igreja sou eu, a igreja é você, a igreja somos nós. E Deus continua nos dando orientação através da sua palavra. Por isso eu quero ler a palavra de Deus com você hoje, no nome de Jesus, no livro de Gênesis, no capítulo de número 37. Nós vamos ler a partir do verso de número 3. Gênesis, capítulo 37, verso de número 3. Nós vamos ler a palavra de Deus. Gênesis, capítulo 37, verso de número 3. Vamos ler a palavra de Deus? Pai, tua palavra, fala comigo, fala conosco nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Eu abro o meu coração, nós abrimos o nosso coração e pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha trazer a revelação, trazer o entendimento, derramar sobre nós a porção necessária para este dia, para esta noite, para essa semana, para esse tempo, na Tua presença, em nome de Jesus. Eu abençoo cada lar, cada família, cada casa, onde a Tua palavra está adentrando, Pai, que não haja nenhum espírito maligno que venha tapar os ouvidos, cegar os olhos, tirar o entendimento, que as pessoas não entendam aquilo que muitas vezes o inimigo quer semear no meio da semeadura da palavra, mas que eles entendam a voz de Deus e a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, e graças a Deus. Nos diz assim a palavra de Deus. Gênesis capítulo 37, verso de número 3. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Mas fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava, mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse:
rogo-vos, ouvi esse sonho que tive. Atávamos feixe no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes rodearam-se, inclinaram-se perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinará com efeito sobre nós, e sobre nós dominará realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua, 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tivesse? Acaso viremos eu, tua mãe, teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Pai, tua palavra, amém e graças a Deus. Queridos, se acomode, eu sei que você está na sua casa, tenho certeza que você está no melhor lugar. Eu também assisto algumas lives, eu assisto o Pastor Geraldo toda terça, quinta, às 9 da noite. Ele ministra a palavra, também sou pastoreado, ouço palavras, homens de Deus, pessoas que têm um testemunho, que pregam a palavra de Deus, não aqueles que ficam assim, né, trazendo a revelação por ali, mas revelando a palavra de Deus, e é maravilhoso nós nos alimentarmos da palavra de Deus. Então você, aproveite esse tempo. Hoje é domingo, é dia do Senhor, é o tempo onde você estaria na casa de Deus, que você não se afaste, não perca o hábito, a necessidade de buscar a palavra de Deus. Eu não me lembro o ano, mas nós estivemos na Argentina, e lá eles têm os cultos maiores, são os cultos de domingo de manhã, e aí, quando chegou domingo à noite não tinha culto. Nós estávamos com uns 14 irmãos que foram aqui da igreja, e a gente ficou desesperado, porque era domingo à noite e a gente não tinha culto. Parecia que estava faltando alguma coisa na vida da gente. Então, é muito importante você cultuar o Senhor, você adorar o Senhor, você louvar o Senhor, você estar na presença do Senhor e tirar esse tempo. Essa oferta de amor, de dedicação, uma das coisas mais preciosas, mais caras que existe sobre a face da terra é o tempo. É o tempo, por isso nós temos que remir o tempo. Por isso nós temos que aproveitar o tempo. Por isso a Bíblia diz que nós temos que fazer aquilo que vem nas nossas mãos, em tempo e em fora de tempo. Você sabe quando você liga ali o computador, aparece um chamadinho de meio segundo ali, aquilo ali transformando para milhões de visualizações se torna em muitas horas. Então é muito importante. Então, quando você para cultuar a Deus, você está honrando a Deus. Quando você para ouvir uma pessoa, você está honrando essa pessoa, não é verdade? Quando você desdenha dessa pessoa, você está desprezando. E como você pode dizer que ama a Deus? O próprio Senhor disse: povo diz que me honra com os lábios, mas seu coração está longe. E o próprio Senhor Jesus disse assim: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então, que o teu coração esteja na palavra, nesse tempo, no nome de Jesus. Porque nós trazemos a palavra para você, também pagamos um preço para isso. Pagamos um preço de intimidade, de busca. E graças a Deus, Deus tem falado, Deus tem enviado a sua palavra. E nós lemos aqui no livro do Gênesis. O livro do Gênesis, ele tem vários personagens importantes. Muitos personagens estão ali no livro do Gênesis. Moisés escreveu o livro do Gênesis, primeiro livro do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia. O livro do Gênesis tem 50 capítulos e, como eu disse, toda a Bíblia, o personagem central é o Senhor Jesus. Toda a Bíblia é o Senhor Jesus. Ela já começa assim no princípio. E a gente sabe que no Apocalipse ele fala: eu sou o princípio e o fim. Então já começa se referindo a Jesus. Fala sobre Deus, fala sobre o homem, Adão, fala ali sobre Abraão, fala sobre Abel. Muitos personagens, Noé, Jacó, personagens importantes, mas nos 50 capítulos do livro do Gênesis, exatamente 13 capítulos, eles são assim, falando desse personagem.
desse personagem chamado José, visto o tamanho da relevância, o tamanho da importância que tem José, o patriarca. O nome José, ele quer dizer aquele que acrescenta, ou quer dizer acréscimo de Deus, ou quer dizer multiplicação. Quando Jacó abençoou seus filhos, em Gênesis capítulo 49, ele está abençoando seus filhos. No verso 22 até o verso 26 é a bênção de José. E ele fala que José é um ramo frutífero. E você sabe o que é um ramo frutífero? Você já observou um galho de uma árvore que tem frutos, que aquele galho começa até se inclinar, tamanho são os frutos? Você já viu uma videira? Eu me lembro, quando era criança, do lado da minha casa tinha ali um pé de uva, eu deixava fechado com um cadeado, porque pegava aqueles cachinhos de uva próximo do Natal, e até hoje, quando eu coloco uma uva, às vezes verde na boca, a minha memória se remete lá no sítio onde eu morava, por causa daquela parreira de uva. Mas aqui fala que Jacó, profetizando na vida de José, ele fala, José é um ramo frutífero. Mas ele não era só frutífero ali para ele, é frutífero junto à fonte. Então, junto à fonte, a Bíblia diz que a árvore que ela é plantada à beira dos rios ou junto à fonte, ela dá a folha, dá o fruto na estação própria, ela é abundante, ela é uma bênção. Então, aqui a gente vê que José é um ramo frutífero. E Jacó diz assim que além de ser um ramo frutífero, ele é um ramo frutífero junto à fonte. E depois de estar junto à fonte, ele fala que os seus galhos se estendem sobre o muro. Ou seja, além de ele ter para ele tem para os seus vizinhos também. Nós que somos um pouquinho mais antigos, que nem eu, 58 anos, logo estou fazendo 60, morei no sítio. Mesmo quando a gente mudou para a cidade, naquele tempo não fazia muro, a gente fazia cerca de bambu. E eu me lembro que no fundo da minha casa tinha lá um pé de chuchu. E às vezes eu pegava, minha avó, minha mãe pedia para me apanhar o chuchu, colocava na cesta e saía vendendo o chuchu para as pessoas. Mas a gente vê que por muitas vezes aquele ramo de chuchu, ele passava para a casa da dona Cida. A dona Cida era a nossa vizinha, e aquele ramo de chuchu passava do lado de lá, e o Toninho também apanhava chuchu, o Lazinho apanhava chuchu. Então tinha para nós e tinha também para os vizinhos. É assim que Jacó se refere quando ele ministra sobre a vida de José a bênção. E apesar de nós estarmos vivendo dias onde muito se fala em dificuldades, graças a Deus, nós temos ouvido muitos e muitos testemunhos, muitos impossíveis diante dos olhos dos homens. Nós temos visto que Deus tem feito. Por isso é muito importante nós estarmos junto à fonte. Nós estamos junto à fonte. A fonte é a igreja, a fonte é o Senhor Jesus. Ele disse para aquela mulher, se você soubesse quem está falando, você pediria água e eu te daria, você nunca mais teria sede. Por isso, quando Jacó está abençoando os seus filhos, ele faz questão de dizer que José, além de ser um ramo frutífero, ele era um ramo frutífero junto à fonte, e que seus galhos se estendiam sobre o muro, sobre os muros. E hoje, queridos, nós não estamos aqui falando de José. Eu gostaria até que você trocasse esse nome de José por seu nome, colocasse o seu nome nesse personagem. Como eu disse, eu não sei como você está na sua casa. Como a pastora disse, nós não sabemos, nós não podemos olhar para a sua fisionomia e saber como você está, se sentindo assustado, com medo, motivado. Não sabemos, mas nós sabemos que Deus sabe, que Deus conhece. Por isso, quando o Senhor envia a sua palavra, substitua esse personagem por você, porque você é contemporâneo, você é de hoje, você é de agora. As dificuldades estão aí, mas o nosso Deus é o mesmo Deus. É o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas é o Deus de José. E como eu disse, da relevância desse personagem dentro da palavra de Deus, nós vamos encontrar o livro do Gênesis, com 50 capítulos, nós vamos encontrar que 13 capítulos fazem referência a José.
E desde o começo da semana, esse personagem tem me incomodado. Eu tenho lido o último capítulo de Gênesis, onde há relacionamento entre os irmãos dele, onde há o choro, onde há o perdão, onde há o pedido dele que quando o povo saísse daquela terra e fosse para a terra, que era um sonho, ele morrendo, ele continuava sonhando. Ele estava dizendo, quando vocês saírem daqui, quando vocês forem para aquela terra que emana leite, que emana mel, que Deus prometeu ao nosso pai, a terra que o pai contava os sonhos dele, eu quero que vocês peguem os meus ossos que estão enterrados aqui e levem para aquela terra. Ele morreu sonhando, ele morreu olhando para frente, ele morreu com propósitos, com objetivos. E nos dias de hoje, por mais que as informações ou desinformações tenham afligido, lutado as nossas vidas, queridos, eu quero convocar você para olhar, não para os seus sonhos, porque esses sonhos José contava, mas não eram sonhos de José, eram sonhos de Deus. E nós sabemos que os sonhos de Deus são maiores que os meus. Os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Eu costumo sempre dizer, se Deus fosse realizar somente os meus sonhos, eu não teria vivido 5% de tudo que eu pude viver na presença de Deus. Eu me lembro um dia quando eu estava com meu filho vindo de São Carlos, havíamos fechado ali a viagem que iríamos para Israel. Ele mesmo disse assim, nossa pai, quem diria, né? Um pé de cana vai viajar para o exterior, para o Oriente, e a gente começa a ver quantas coisas aconteceram na nossa vida. E eu sei que você viveu muitas coisas, mas eu creio que os sonhos de Deus ainda são maiores para você. Eu creio que Deus tem o melhor ainda para você. O apóstolo Paulo dizia assim, o amor de Deus nos constrange. Nós nos limitamos muitas vezes, mas como eu disse, a relevância de José aqui no Gênesis, 13 capítulos se referindo a ele, para que você e para que nós não venhamos a desistir dos nossos sonhos, na verdade, não desistir dos sonhos de Deus para a nossa vida, no nome do Senhor Jesus, e sempre crer que o melhor está para vir ainda. Como eu disse, o simples nome José quer dizer aquele a quem Deus acrescenta, ou acréscimo de Deus, ou Deus que multiplica, o Deus da multiplicação. E nós sabemos que apesar de José contar esses sonhos, como nós vimos aqui, eram sonhos de Deus. Ele não pediu para sonhar esses sonhos, não. Ele era uma pessoa que temia Deus, e Deus se revelava a ele, e ele então pôde passar os seus sonhos, e nós sabemos que houve um custo muito alto, houve um preço muito alto para que os sonhos de Deus se tornassem realidade na vida dele. Às vezes nós pensamos assim, olha, como é sonho de Deus para a minha vida, vai ser tudo muito fácil. Vai ser tudo muito fácil. O próprio sonho de Deus em salvar toda a humanidade custou um preço muito alto. Custou um preço muito alto. Um dia eu estava orando a Deus e o Senhor ministrou claramente ao meu coração. E Ele disse assim, eu também perdi um filho por causa do pecado. Então, era um preço muito alto. E muitas vezes na trajetória da nossa vida, nós vamos ter que pagar preços. Nós vamos ter que nos posicionar para que mais tarde nós possamos estar no centro da vontade de Deus para as nossas vidas. E a gente sabe que para que esses sonhos se tornassem realidade, José passou por muitos caminhos. Mas como eu disse, esquece José. Coloca o seu nome aí. Coloque o seu nome aí. E saiba que você talvez vai ter que passar por muitos caminhos. Talvez você já passou por muitos caminhos. Mas uma coisa é certa. Deus tem planos, tem propósitos para a sua vida, para a minha vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu casamento, para o seu relacionamento, para o seu trabalho, para o seu dia a dia. Você está vivo e os vivos louvam ao Senhor. A palavra diz que os mortos não louvam ao Senhor. E os sonhos de Deus são maiores e bem maiores do que os seus próprios sonhos. E é isso que eu quero despertar em você nesta noite, no nome de Jesus. Na verdade, não sou eu, mas a palavra de Deus. Como eu disse, eu não sei como você está aí. Talvez você esteja num leito assistindo. Talvez você esteja
em viagem assistindo, talvez você esteja na sua casa, talvez você esteja aí no seu quarto, na sua sala, talvez seja com a sua família, talvez seja sozinho, mas Deus conhece o seu coração. Deus conhece o seu coração. Deus não se esquece de nós. A Bíblia diz que Deus tem um memorial. O que é um memorial? É um livro de memórias. Sabia disso? Deus tem um livro de memórias. A Bíblia nos conta a história de um homem chamado Mardoqueu, que a cabeça dele estava para ser cortada. E naquela noite a Bíblia diz que o rei perdeu o sono. Deus tirou o sono do rei. E o rei chamou lá um escriba, um contador de história. Falou, conta uma história para mim que eu perdi o sono. E o escriba foi lá na biblioteca real. E tinha lá centenas de livros, de rolos, de pergaminhos. E ali, então, Deus direcionou a mão daquele escriba e ele pegou uma história. E a hora que ele começou a ler a história para o rei, a história era a seguinte: olha, há um tempo atrás, 2 pessoas tentaram matar o rei, mas um homem chamado Mardoqueu, esse homem, ele contou para a guarda e a vida do rei foi salva. O rei, então, que tinha perdido o sono, perguntou, escuta, que recompensa se deu para esse homem? Ah, não se deu recompensa nenhuma. E ele ficou interessado em recompensar, e ele foi perguntar para aquele que tinha preparado a forca, como honraria uma pessoa. Olha só, como Deus não se esquece, Deus não se esquece. O Senhor Jesus disse, aquele que der, nem que seja um copo d'água, a um desses meus pequeninos, de forma alguma perderá o seu galardão. Os homens investem em tantas coisas, a bolsa cai, os governos mudam, os planos mudam, perdem-se tantas coisas, mas quando nós investimos em Deus, no reino de Deus, ainda que seja um copo de água, o Senhor Jesus diz que não perderá o seu galardão, não perderá o seu galardão. Que maravilhoso o dia que nós vamos receber o nosso galardão. Talvez você já assistiu aí esse ano passado, o Oscar. Quem vai ganhar o Oscar? E todo mundo vai lá e faz aquele discurso, e conta uma piadinha, e levanta aquele troféu. Mas eu quero dizer para você que um dia, os anjos vão estar assistindo, todos nós recebendo o nosso galardão diante do Senhor, porque certamente Deus não fica devendo nada para ninguém. Mas eu quero falar de você hoje. Quero falar de você, da sua casa, da sua família, no nome de Jesus. E como eu disse, os caminhos que José passou, os caminhos que você passou. E essa semana eu vi um pastor amigo meu conversando. Ele disse assim, conversando com outra pessoa, ele disse assim, olha, talvez se José soubesse o preço que ele teria que pagar para chegar no lugar onde Deus queria que ele chegasse, talvez José não aceitasse esse desafio. Eu te desafio hoje. Você deseja chegar onde Deus quer que você chegue? Você deseja chegar? O Senhor Jesus disse, quem põe a mão no arado não olha para trás. Não olha para trás. E as mesmas coisas que José passou, prefigurando Jesus, certamente em muitos tempos da nossa vida, nós vamos passar e nós vamos enfrentar. Mas de uma coisa eu tenho certeza, Deus tem sonhos a seu respeito. Deus tem sonhos a meu respeito. Deus tem sonhos a nosso respeito. E a Ele a honra, a glória, o louvor e a nós, a nossa disposição de dizer, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, como disse Isaías um dia. Mas os caminhos que José passaram. Primeiro, querido, primeiro caminho de José foi da casa do pai, onde ele era amado, ali em Gênesis 37, de 1 a 24, que era da casa do pai para uma cisterna, para um poço, para uma cova. Foi uma mudança radical na vida dele. Uma mudança muito forte na vida dele. Uma mudança que acontece às vezes na nossa vida. Nós não esperamos, nós não imaginamos, as coisas que vão e que podem acontecer na nossa vida, o inesperado, mas elas estão aí. A Bíblia diz que basta cada dia o seu mal,
Puxa vida, mas se era sonho de Deus, Deus não podia pegar José e levar lá direto para o trono. Não podia colocar ele como o segundo homem, com toda a autoridade. Ah, não. Deus tem o seu trabalhar. Tudo aquilo que é bonito tem que passar por aquilo que é feio. Quando você vê uma flor que é linda e você pega uma semente que é bonita, se você desenterrar e ver o processo dela debaixo da terra, você vai ver como é cheio de pelos, cheio de toda aquela coisa assim, para depois se tornar uma flor. Quando você pega uma borboleta, que é a coisa mais linda, e talvez você passar pelo processo, você vai ver que é uma lagarta, é um bigato, e de repente vira ali algo que você abre, você fica desesperado em ver aquilo, mas se transforma em algo tão maravilhoso. Então tudo na vida, queridos, tem um processo, tem um caminho. Tudo na vida tem dificuldade. É verdade, sim. Hoje muitas pessoas estão falindo, muitas pessoas não têm sucesso, porque não passaram por dificuldade na vida. Não, passaram por dificuldades na vida. Às vezes eu ouvi um ditado árabe, e uma pessoa dizendo assim: os nossos pais andaram de camelo, de cavalo, e hoje nós andamos aqui de Ferrari, porque são os donos do petróleo. E ele disse: os nossos filhos certamente muitos vão andar de cavalo e de camelo novamente, não porque vão começar de novo, mas porque não valorizaram, não trabalharam para adquirir, para conquistar tudo aquilo que eles têm, e não valorizam. Então a vida de José, o primeiro caminho que nós vemos a vida de José, foi da casa do seu pai para a cisterna, para o poço. Ele poderia ter desistido ali, poderia ter parado ali. Quantos poços eu entrei na minha vida, só que eu não posso falar da minha vida agora, eu estou falando da sua vida agora. Talvez você esteja num poço nesse momento, talvez poços foram preparados para você, e até mesmo por pessoas que estão perto de você. Mas José foi, e ele podia parar ali, mas ele sabia dos sonhos de Deus para a vida dele, e ele então é tirado daquele poço, e da cisterna ele vai então para o mercado de escravos. Da cisterna para o mercado de escravos. Ou seja, se tornou uma pessoa sem valor, insignificante, banal. De uma pessoa que era honrada, respeitada, abençoada, protegida, amada. Agora desprezado, traído, e agora sem valor nenhum. Um príncipe, um filho de Israel, um príncipe, ele agora é um escravo. Então esse é o segundo caminho, segunda trajetória na vida de José, que ele vai da cisterna ao mercado de escravos. Você já imaginou? A gente lê aqui, passa muito rápido, mas imaginou quanto tempo passou isso? Um adolescente amarrado atrás de uma caravana, sendo levado, misturado com escravos, e de repente, quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais? Imagina a situação de José, do mercado de escravos a um servidor na casa de Potifar. Um servidor na casa de Potifar. Ali na casa de Potifar, aquele que era servido, aquele que a mamãe levava leitinho quente para ele na cama, agora estava ali como escravo, limpando o banheiro, fazendo tudo que tinha que ser feito na casa de Potifar. Esse foi um dos caminhos que ele teve que passar. Deus não podia pular essa parte, não podia pular essa fase. Não. Deus permite que isso tudo aconteça na vida dele. A gente vai ver o próximo passo, próxima estrada dele é de escravo livre, agora escravo prisioneiro. Escravo prisioneiro lá no calabouço, lá debaixo da terra, lá na prisão, lá num lugar onde está ali os marginais, pessoas que viviam à margem da sociedade. Estava lá marginalizado, rejeitado, descartado, lá no presídio, lá naquele lugar onde não tinha honra nenhuma. E o próximo passo da vida de José é de prisioneiro a governador. Ele dormiu escravo, prisioneiro, e acordou governador, segundo homem com mais influência no mundo daqueles dias. No mundo daqueles dias.
em todo o mundo, toda a parte oriental, se ouvia falar do nome de José. Sabe? Aquele que acrescenta, aquele que multiplica, aquele que faz diferença onde chega. E eu estou falando de você. Os sonhos de Deus é certamente que você seja um acrescentador, um multiplicador, um abençoador, alguém que leva a bênção onde chega, onde vai. E com certeza, queridos, esse é o sonho de Deus. Sabe por quê? Eu quero ver aqui algumas lições. Porque para Deus não existe terreno estéril. Quando Deus tem um sonho, não existe esterilidade, não. Não existe esterilidade. Deus é quem faz diferença. Eu acabei de dizer para você que em tempos de pandemia, em tempos onde o mundo passava por dificuldades, eles buscavam solução em todos os lugares. Nos adivinhos, nos astrólogos, nos cientistas, em todos os lugares. Mas a Bíblia diz que eles se voltavam para Deus. E Deus trazia a resposta. Deus trazia a solução. Será que Deus não está nos chamando para voltarmos para Ele? Será que Deus não está chamando a humanidade para se voltar para Ele? Só que a Bíblia diz que nesse tempo, alguns se rebelariam mais ainda. Alguns acusariam mais a Deus ainda. Mas Deus está nos chamando para voltarmos para Ele. Porque com certeza você é filho de Deus e você é um acrescentador. Você é alguém que faz a diferença. No nome de Jesus, se você tiver essa disposição no seu coração. Porque há aqueles que desistem. Mas a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de temor, de ousadia e de moderação. De amor, ousadia e moderação. Não nos deu espírito de temor, nos deu de medo, mas de amor, ousadia e moderação. Então, não existe terreno estéril quando é Deus quem planta. Primeira coisa, José nasceu de um verdadeiro amor. Ele era fruto da velhice de Jacó, mas era fruto da sua esposa amada Raquel. Jacó teve filhos com Leia, com Lia e com as outras, mas ele amava Raquel. Amava Raquel e por muito tempo Raquel não concebeu. Mas quando José nasceu, olha, ele era fruto do amor do seu pai. Fruto do amor do seu pai. E se você estudar na palavra de Deus, quem é Raquel? Raquel se chama igreja. Porque quando as crianças foram mortas lá em Belém, da Judeia, o profeta diz assim: Raquel chorou a morte de seus filhos. Israel, Belém, Raquel, igreja. Então, José é fruto do amor do pai. José é fruto do amor do pai. E você nasceu por causa da igreja. Nasceu por causa da igreja, porque João 1,12 diz que você não nasceu da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceu da vontade de Deus. Nasceu da vontade de Deus. Você nasceu do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que você crescesse nele e você fosse salvo. Você nasceu do amor de Deus. José era fruto do amor do pai. Ainda que tardio, ele veio, ele nasceu, e por isso ele era amado do Pai. Mas nós vimos aqui que por ser amado do Pai, ele acabou sendo odiado das pessoas. Jesus disse para as pessoas: vocês me odeiam porque vocês não são filhos de Deus. Vocês me odeiam porque eu falo a verdade para vocês. Jesus sabia que ele era odiado. Então você que é nascido do amor do Pai, existem dois extremos: você é amado e você é odiado. Você é a luz e você incomoda as trevas. O apóstolo Paulo diz que você é o bom perfume, mas que você também é o mau cheiro para os que se perdem. O evangelho, ele é o bom perfume para os que se salvam, mas é o mau cheiro para aqueles que se perdem. Porque com uma placa de contramão, para quem anda na direção, ela facilita, mas para quem anda na contramão, ela gera acidentes. E é assim. Mas José era fruto do amor do pai. E sem errar, eu posso dizer para você, meu querido, minha querida, que você é fruto do amor do pai. Como eu preguei há dias sobre Isaías 53, o trabalho da sua alma lhe verá e ficará satisfeito.
Você é trabalho, você é fruto do trabalho de Jesus. Você é fruto do trabalho do sonho de Deus. Você é fruto do trabalho do plano da salvação. Você é fruto do trabalho da colheita final. Vindes benditos do meu Pai, possua por herança o reino que está preparado para você desde antes da fundação do mundo. Se estava preparado, é para que um fruto fosse colhido e você é fruto. Então a primeira coisa, entenda que você é amado. Pastor, mas eu estou sendo... as pessoas me rejeitam. José contou seus sonhos, a Bíblia diz que por causa disso eles o odiavam ainda mais. Você é a luz. Eu sempre conto a história da serpente que perseguiu o vagalume. Aí um dia o vagalume falou: ô serpente, eu nem faço parte da sua cadeia alimentar e você me persegue tanto, vai comer sapo, vai atrás de outra coisa. Eu não tenho nem carne para você. E a serpente então disse: mas você tem uma luz que me incomoda. Você é amado do Pai. Entenda, essa é a primeira coisa que nós aprendemos aqui na vida de José. E outra coisa, quando você é amado do Pai, o Pai vai te plantar em lugares onde você venha florescer. E como eu disse, não há terreno estéreis quando é Deus quem planta. Não há. José, ele foi plantado depois disso na casa de Potifar. E a gente sabe o que aconteceu ali na casa de Potifar. José foi plantado no cárcere. E a gente sabe o que aconteceu ali no cárcere onde ele foi plantado. José foi plantado no palácio. E nós sabemos o que aconteceu ali no palácio. Nós sabemos. Como eu disse, o livro do Gênesis tem 13 capítulos que se referem a José. E a bênção do seu pai antes de morrer foi: ele é um ramo frutífero. Não se limitou a isso, um ramo frutífero junto à fonte. Não se limitou a isso, é o ramo frutífero sobre os muros. Nossa, é tão maravilhoso, queridos. Hoje existem portão, grade, mas como eu disse, no tempo antigo, quase todo mundo no fundo do quintal tinha ali um pé de uva, tinha ali um pé de maracujá, tinha ali um pé de manga, um pé de jabuticaba, um pé de chuchu. E não era só para eles, tinha para os outros. Eu tenho certeza que Deus não tem só para você. Ele tem para aqueles que são ao seu redor, para aqueles que vão chegar. Em nome de Jesus, tem a palavra, tem o pão vivo que desceu do céu. Quando aquele pedacinho de pão caiu dentro do cesto, não ficou só um pedacinho, mas sobraram 12 cestos cheios. Porque Deus é um Deus que multiplica. Deus é um Deus que abençoa. Ontem eu estava conversando com um pai que tem um filho. E em lágrimas ele disse assim: meu Deus, a própria palavra diz que nós que somos maus, queremos dar o melhor para eles. E em lágrimas ele dizia assim: imagina o que Deus não tem para nós, amada. O que Deus não tem para você, o que Deus não tem para mim. Mas queridos, nem Jesus foi poupado de passar por dificuldades, de enfrentar desafios, de passar por lutas. E lutas certamente são degraus para a nossa promoção. Se não fosse Golias, Davi nunca seria rei. Não é verdade, querido? Se não fosse essas lutas, essas batalhas, elas são promoções para nós. No nome de Jesus, essa palavra, como eu disse, está desde o começo da semana no meu coração, examinando a vida de José. E eu quero começar essa semana, vou começar aqui onde nós começamos, no capítulo 37. Talvez hoje à noite já dá para concluir, e ler até os 50, para estudar a vida de José. Ele foi plantado na casa de Potifar, ele foi plantado no cárcere, ele foi plantado no palácio. Outra coisa, não é o ambiente que faz a pessoa, mas é a pessoa cheia do Espírito Santo que faz o ambiente. Eu não vou me lembrar com quantas pessoas eu me relacionei nesse fim de semana, mas a maioria delas, em relacionamento, em oração, é arrepiado, chorando, sentindo a presença de Deus, vendo milagres, os alegrando na presença de Deus, felizes na presença de Deus. Então é importante o Espírito Santo estar na sua vida. José, ele é plantado por Deus onde havia as necessidades. E as pessoas vão ver isso. A Bíblia diz que Potifar viu que o Senhor era com ele. Viu que o Senhor era com ele no trabalho.
Talvez quando José começou a trabalhar, Potifar falou: você vai ali no curral, vai alimentar aqueles animais. E de repente, José volta e Potifar fala: mas já alimentou? Já, não só alimentei, mas limpei o curral, já deixei comida reservada para amanhã e também já limpei as ferramentas e guardei. Mas tão rápido? Sim, não, fiz com muito prazer. E Potifar foi olhar lá, falou: puxa vida, não vi alguém que fazia isso com tanta excelência. E outro dia vai José e Potifar fala: puxa vida, eu acho que é melhor eu promover ele está limpando o curral, mas eu acho que eu vou trazer aqui para polir as carruagens. Aí ele chega lá e, já poli, já passei pretinho, já engraxei, já isso, já aquilo, pode dar uma olhada. Nossa, que excelência. E foi subindo. Você cuida de jardim? Mais ou menos, lá com meu pai eu cuidava. Então tá, o que você precisa? Dá aí umas plantas, passa um dia lá, aquele jardim bonito. E Potifar olha e fala: puxa vida, Deus é com esse homem. Então, olha, eu vou confiar a você toda a minha casa. Você pode ficar com tudo aí da minha casa. E com certeza ele via que Deus estava com ele no trabalho, na escola, na sociedade. O mundo precisa ver marcas de Deus em nós, queridos. O mundo precisa ver marca de Deus em nós. A Bíblia diz que um homem chamado Eliseu passava numa cidade e sem falar nada. A mulher falou para o marido dela: olha, eu vejo que esse homem que passa aqui é um santo homem de Deus. Ela decidiu investir na vida dele. Ela colheu através da vida dele, sem falar. Francisco de Assis dizia assim: pregue a palavra em todo o tempo. Se necessário for, use palavras. Se necessário for, use palavras. O apóstolo Paulo disse que nós somos uma carta lida por todos. Lida por todos. Então, nós vemos aqui que Potifar via que o Senhor era com ele. Que além disso, ele ia influenciando e não era influenciado. Ele poderia ser influenciado por tudo isso, porque não foi somente Potifar que pôs os olhos nele. A Bíblia diz que a mulher de Potifar também pôs os olhos nele. Quando você está em posição de destaque, você se torna vidraça. Não são só bons olhos que se voltam para você. Não são só bons olhos. Aquela mulher olhou com bons olhos de um outro sentido. Mas é tremendo que ali em Gênesis capítulo 39, verso 9, olha, querido, José já tinha passado por muita coisa, hein? Mas ali em Gênesis 39, verso 9, queridos, José diz assim: ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade? Olha agora, e pecaria contra Deus. Pecaria contra Deus. A mulher de Potifar certamente era linda, porque os generais tinham o direito de escolher a mulher que quisesse. Era desejo de todas aquelas pessoas e estava disponível para ele. Mas apesar de todas as coisas, olha o que diz o final desse versículo: pecaria contra Deus. Pecaria contra Deus. Muitas pessoas fracassam nos seus sonhos, nas suas trajetórias, sabe por quê? Eu costumo sempre dizer isso: é mais fácil cair quem está em cima do que quem está embaixo. Muitas pessoas se afastaram de Deus depois que conseguiram um carro, conseguiram um bom trabalho, conseguiram uma chácara, conseguiram um bom salário, conseguiram ter para o seu prazer, se esqueceu de onde foi tirado. Quebraram princípios. José não quebrou princípios. Não quebrou princípios. Ele poderia ter ali, além de tudo o que ele já tinha, poderia ficar em oculto, ninguém precisaria saber. E ele acaba perdendo tudo, humanamente falando. Mas os olhos de Deus estavam sobre ele. E eu sei que os olhos de Deus estão sobre você, estão sobre nós. No nome do Senhor Jesus, multiplicador, acrescentador, próspero, abençoado, homem e mulher, plantado junto ao poço, os seus ramos se estendem sobre os muros. Como é maravilhoso nos relacionar com pessoas que estão sempre dizendo: nossa, pastor, eu fui abençoado.
mas eu pude abençoar. Eu pude fazer. Eu pude abençoar. Queridos, se você não descobrir esse privilégio, você não vai descobrir o sentido real da vida. Porque Provérbios, ele diz assim: a sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá. Dá e dá. E ali tem uma palavra do pastor Jorge Linhares que chama espírito de miséria. Ele fala que assim como a terra, ela nunca se cansa da água, sempre ela vai sugar a água, assim são os miseráveis. Que já está pensando amanhã: puxa, eu vou ganhar tanto. Puxa, amanhã eu vou fazer tanto. Puxa, amanhã eu vou ter tanto. E não se lembra do seu Senhor. E José aqui, Potifar viu, e como eu disse, ele não quis pecar contra Deus. Terceiro, não basta sonhar, é preciso não desistir dos seus sonhos. Não desista dos seus sonhos. Sabe que eu fico maravilhado em José? Eu estou falando para você, talvez alguns aproveitem e estuda. Mas sabe o que é maravilhoso na vida de José? Como eu disse para vocês, quando ele estava para morrer, ele disse assim: olha, quando vocês forem para aquele lugar, leve os meus ossos. Levem os meus ossos. Leve os meus ossos. Ele já estava no seio de Abraão, mas isso, ele confiava na palavra que Deus havia dado ao pai dele. Que o pai dele contou para ele e falou: olha, José, olha, Deus disse que na terra que eu peregrinar, essa terra será a nossa terra. Deus disse que nós faríamos a diferença. Então, não desistas dos sonhos de Deus. Deus vai te ajudar. Deus vai te abençoar. Esforça-te e eu te ajudarei, diz o Senhor. Não basta sonhar, preciso não desistir dos sonhos. Entre sonhar e a realização desses sonhos existem caminhos de provas a serem percorridos, onde etapas não podem ser queimadas. Caminhos pelos quais José passou. José passou pelo caminho da perseguição dentro da sua própria casa. Dentro da sua própria casa. O Senhor Jesus disse assim: um profeta não tem valor a não ser na sua casa. Não valorizaram Jesus em Nazaré. Por isso a Bíblia diz que ele, se você pode estudar, a Bíblia diz que ele não operou, não pôde operar milagres. A Bíblia não diz que ele não quis. Imagina, Jesus não pôde operar por causa da incredulidade daquelas pessoas. Até os seus próprios irmãos zombaram dele. E José nos diz aqui, quando ele contou os seus sonhos, relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Eu vi um dia um pastor contando a história da pata e da galinha. Por que onde você passa por aí você vê ovo de galinha? E é muito difícil ser ovo de pata. Porque você vai no sítio, a galinha botou um ovo, ela sai cocorococó, carococó, cococó, carococó. A pata, ela some. A hora que você vê, ela está com 12 patinhas atrás dela. 12 patinhas atrás dela. Tem gente que é que nem galinha, né? O negócio nem aconteceu ainda, todo mundo está sabendo. É claro que motiva, nós temos com quem dividir, motiva, mas olha com quem você divide os seus sonhos. Sempre Deus vai colocar pessoas do seu lado com que você pode dividir seus sonhos. Sempre. Mas tome cuidado. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, Jesus disse, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor está comigo. Então, José, ele passou por caminhos dentro da sua própria casa. Os maiores desafios muitas vezes são enfrentados dentro da própria casa. Tem gente que, nossa, se ama, a hora que falou de herança. Falou um dia um amigo meu disse assim, eu falei, nossa, uma pessoa tão boa, disse assim, é maravilhoso, dá R$1.000 para ele matar a mãe. Pessoa ama mamon, ama o dinheiro. O Deus dele é o dinheiro. Cidade santa, se faz de santo, mas o Deus dele é o dinheiro. É mamon.
Quando o povo desceu, quando Moisés voltou para trás, Deus falou assim, Deus falou, Moisés, desce que eles estão adorando o bezerro de ouro, estão adorando o ouro, estão adorando o mamon. Aquele bezerro já simbolizava a frieza do coração do povo para com Deus e o amor para com o ouro vil metal. E Jesus disse, vocês não podem ter dois senhores na vida de vocês. Não podem ter dois senhores na vida de vocês. Ele passou pelo caminho da perseguição, da traição em família. Ele foi tratado como coisa. Talvez você pense, eu sou tratado como coisa. Eu sou simplesmente usado, simplesmente usada. Simplesmente me querem quando interessa. Como eu já contei para vocês, um provérbio judeu que é amor de peixe, né? Amor a peixe. Uma pessoa disse para um certo judeu, nossa, eu amo peixe. Se assim se ama peixe, coisa nenhuma. Se amasse peixe, você não estava comendo ele estava nadando lá no rio. Se ama é você mesmo. Você ama é você mesmo. Você ama a si próprio. Não adianta falar que você ama peixe, não. Eu amo salmão, mas está comendo ele. Você ama você. Se você amasse ele, você ia soltar ele. Você ia liberar ele. Ele passou pelo caminho da tentação no trabalho. No melhor momento da sua vida, na casa de Potifar, ele enfrentou a mais perigosa armadilha do diabo. Olha, gente, se existe uma coisa que eu peço perdão a Deus, perdão a Deus, como eu não consigo engolir, é um ditado, uma palavra que fala, pessoa que é traíra, sabe? Pessoa que chega assim e fala, nossa, olha a minha igreja, mas fala, você ganhou esse povo? Ah não, eu dividi a igreja lá e trouxe para mim. Outro chega lá assim, nossa, eu sou o governador. Nossa, mas você conquistou os votos? Não, eu matei um velhinho, Goldman, matei outro velhinho, Alckmin, e hoje eu sou. Gente que se gloria, quer fazer bonito com o chapéu dos outros. Eu peço perdão a Deus, misericórdia a Deus. Porque eu fico assim meio, sabe quando você fica meio assim, fazendo de conta que você acredita, mas não porque aquele que não valoriza a mãe, que não valoriza pai, que não valoriza professor, que não valoriza líder, que não valoriza quem está do lado, pessoa que quer subir na vida, subindo em cima dos outros. Aí, infelizmente, queridos, é um sentimento meu, infelizmente, então, ele passou por caminhos de tentação no trabalho. No melhor momento, ele podia fazer bonito. Todo mundo, olha lá, está saindo com a mulher do cara. Não, ele temia a Deus. Quando nós tememos a Deus, nós valorizamos as autoridades que estão sobre nós. Valorizamos. Tem gente que não valoriza sua pastora, não valoriza seu pastor. Não vai para frente. Não vai para frente. Não é maldição, não é palavra de maldição. Não. Mas aquele que cospe no prato, come baba. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Ele honrou. Potifar era incrédulo, não servia a Deus. Mas ele honrou Potifar. Ele honrou, você vai ver aqui, antes de terminar, você vai ver como ele honrou Potifar. Ele passou pelo caminho da ingratidão. Ele passou pelo caminho da calúnia. E foi para o cárcere sem dever. Foi para o cárcere sem dever. Ele passou. Eu podia parar aí e falar da calúnia. E eu sei que talvez você já passou por calúnia na sua vida. Talvez esteja enfrentando isso. Passou pela calúnia. Foi para lá sem dever. Mas sabe que eu fico maravilhado em tudo isso, queridos? Que em momento algum a mão de Deus faltou sobre a vida dele. Ai, como isso nos é gratificante. Ele passou pelo caminho da ingratidão. Olha,
Lá em Gênesis capítulo 40, o verso 14, Gênesis 40, 14, ele falou para o cara lá que ele contou o sonho: olha, porém lembra-te de mim quando tudo te correr bem. Eu rogo que seja bondoso comigo, faças menção de mim lá a Faraó, me faça sair dessa casa, fala lá para o Faraó que eu sou inocente. Fala lá, conta para o Faraó a minha história. Eu fui roubado da terra dos hebreus, e eu estou aqui, não fiz nada para que eu pudesse estar nessa masmorra. Sabe quando você fica esperando um retorno? Quando você fica esperando uma consideração, fica esperando uma resposta, e você não tem resposta. Ele passou pelo caminho da ingratidão. Talvez, como eu disse a princípio, né? Se José soubesse tudo que ele ia passar, talvez ele não quisesse chegar onde chegou e desistisse. Talvez você ouviu no começo, está ouvindo agora. Talvez você pode até dizer assim: puxa, pastor, acho melhor ficar por aqui mesmo. Acho melhor ficar por aqui mesmo. Ou você pode dizer: não, os sonhos de Deus são maiores que os meus. Como que ia se tornar aquele sonho? Estávamos todos atando feixe. Isso de feixe, Deus fala muito comigo quando me disse: atai os feixes, que eu trarei os moles. Aqui você encontra, eles estavam atando feixes, atando feixes, atando os feixes. De repente o feixe dele fica de pé, o feixe de trigo dele fica de pé, e os outros feixes todos em volta. Como que ele ia chegar? Como que ia poder ser isso na vida dele? Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus do impossível. Não menospreze o que Deus pode fazer. Não menospreze o que Ele pode fazer na sua vida. Ele, como dá fruto onde Deus planta, influenciar e não ser influenciado, e vencer provas sem queimar etapas. Primeiro, não desista dos seus sonhos. Determinação e persistência são as marcas de campeão. José não desistiu, mas lutou até o fim. Lutou até o fim. Analise os sonhos de Deus. Olhe para os sonhos de Deus na sua vida. Segundo, viva acima da mediocridade. Sabe, tem gente que às vezes gasta mais tempo tentando enganar do que fazer o que era fácil. Às vezes a pessoa chega no trabalho, aí fala assim: pega aquelas 10 caixas ali e põe no canto. Ele fica imaginando e fala assim: puxa vida, como eu vou gastar o dia inteiro para levar essas 10 caixas? E ele fica planejando, maquinando, leva uma, tropeça, depois volta. Às vezes fica sendo medíocre, fica fingindo. Não faça para você, faça para o Senhor. Faça o seu melhor. Não viva acima da mediocridade. Não aceite ser nivelado por baixo. Onde José chegava, ele era posto em um lugar de excelência. Na casa de Potifar, como mordomo-mor, chefe dos escravos, no meio dos escravos. No cárcere, teve a confiança do carcereiro. Chefe dos presos, mesmo no presídio. Olha, para um dia se tornar chefe de toda a terra. Chefe de toda a terra naqueles dias. Terceiro, viva de tal forma que os caluniadores e críticos passem por mentirosos. Certamente Potifar não acreditou na sua mulher, porque se Potifar tivesse acreditado na mulher dele, José teria morrido, porque ele julgou José apenas para manter a sua imagem pública. Ele condenou José para manter a sua imagem pública. Ele sabia que José era inocente. Ele sabia, ele conhecia, ele sabia com o que ele estava lidando. Que se ele realmente tivesse acreditado na sua mulher e não acreditado em José, ele teria mandado matá-lo, como era costume naquela época. Era normal. Era normal. Quarto, não negocie princípios. Às vezes eu ouvo o Silas Malafaia falar e ele fica
Isto é quebra de princípio, né? E a palavra de Deus, ela não admite quebra de princípios. Muitas coisas a gente encontra, muitas coisas são permitidas, mas há princípios, nós não podemos quebrar princípios. Não negocie princípios. Honre o nome de Deus e Deus te honrará. José estava numa excelente posição na casa de Potifar. Era administrador de tudo o que ele possuía. E ainda podia ter a chance de se deitar com a própria mulher dele. Deveria ser linda, já que os comandantes tinham o direito de escolher as mulheres que desejavam. Porém, não negociou os princípios do seu coração. E os princípios dele eram temor a Deus. Era o temor de Deus. Quando nós tememos a Deus, queridos, certamente Deus nos honrará. Quinto, não aceite o ódio definitivo e fatal. José foi odiado em casa, mas Deus mudou a sua história. E aqueles que o odiaram, se reconciliaram, foram recebidos com amor. Deus tem poder de mudar vidas. Deus tem poder de mudar vidas. Que o ódio nunca seja princípio da sua vida, mas amor, honra, respeito, gratidão, fidelidade, obediência, fruto do Espírito, dons do Espírito. Isso é possível porque eu sei que você possui o que José possuía. Porque o primeiro homem na Bíblia que nós encontramos com a seguinte afirmação, pela boca do próprio Faraó, foi: onde encontraríamos na terra um homem que tem o Espírito dos deuses? Na verdade, era o entendimento de Faraó, porque na verdade José possuía o Espírito Santo. E o mesmo Espírito Santo que Jesus liberou sobre a sua vida, multiplicador, acrescentador, abençoador, fruto de Deus, plantado junto à fonte, ramo frutífero, plantado junto à fonte, que estende sobre os muros. Não aceite o ódio definitivo e fatal. Ele foi odiado em casa, mas Deus mudou a sua história. E aqueles que o odiaram se reconciliaram com ele. E como eu disse aqui, Deus tem poder de mudar vidas e foram recebidos com amor. É impossível ler a história de José no Espírito e não chorar, queridos. O encontro dele com Benjamim, seu irmão caçula, depois que a mãe morreu. O encontro dele com os irmãos na sala, quando os egípcios ouviam os berros dele, os gritos dele: eu sou o irmão de vocês que vocês venderam, mas eu estou aqui porque Deus me mandou na frente para cuidar de vocês. Não dá para ler sem chorar. Não dá para ler sem chorar. E aqui, sexto, não desperdice, não brinque com as oportunidades que Deus lhe dá. Na prisão, José aproveitou a oportunidade da saída do mordomo de Faraó e pediu que se lembrasse dele. Deus usa pessoas para nos abençoar, sabia? Deus usa anjos de carne e osso para cuidar de nós, sabia? Quando Faraó ofereceu um alto cargo a José, ele não vacilou. Ele não vacilou. Sétimo, nunca se esqueça, Deus está no controle. Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Olha, para encerrar, Gênesis capítulo 50, verso 20. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer com que vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. E aí vem a morte de José e o seu pedido, lá no verso 24. Eu morro, porém certamente Deus os visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó.
Verso 25. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus os visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Até os ossos de José, ele continuou sonhando. Eu já quero orar por você e ministrar essa bênção que Jacó ministrou sobre a vida dele, sobre a sua vida. José é um ramo frutífero. José é um ramo frutífero junto à fonte. José é um ramo frutífero junto à fonte, e os seus ramos se estendem sobre os muros. Essa semana você vai sair da sua zona de conforto. Talvez, eu sei que muitos são aqueles que não permanecem na zona de conforto, mas são aqueles que estão sempre estendendo sobre os muros seus ramos, abençoando vidas e pessoas no nome de Jesus. Eu não disse que eu ia falar a respeito de você hoje, por isso eu quero que você se coloque em pé e nós vamos orar no nome de Jesus. Pai, na autoridade da palavra, na autoridade do Espírito Santo, na autoridade da tua palavra, na autoridade dessa revelação, eu me coloco aqui vendo diante de mim as pessoas mais vencedoras que eu já vi, que eu já conheci. Eu estou vendo, Senhor, empresários, empreendedores, pais de famílias, conquistadores, pessoas que vão fazer a diferença em meio à crise, pessoas que vão fazer a diferença em meio a familiares, pessoas que vão ter os melhores sonhos realizados na sua vida, porque não são sonhos deles, são sonhos de Deus. Quando José começou a contar, disse assim: eu sonhei, Deus me deu um sonho. Ele estava lá colhendo os molhos, colhendo os feixes, e Deus estava o abençoando, porque o feixe era maior para cuidar dos outros feixinhos. E nesta noite, Pai, em nome de Jesus, eu não sei quem está do outro lado, se 1, se 2, se 100, eu não sei quantas pessoas estão aí do outro lado, Pai, mas uma coisa eu tenho certeza: são mais do que vencedores, como diz a tua palavra. São pessoas que são salvas em Jesus Cristo, amadas, porque são filhas do Pai, filhas do sonho, filhos do seu amor, para cumprir o seu propósito. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te abençoo com a saúde, com a vida, com o vigor, com a habilidade e sabedoria de Deus. E olha, eu profetizo que há movimento no mundo exterior para te buscar, para te procurar, porque você faz a diferença e vai fazer onde você estiver, no nome do Senhor Jesus. O Senhor diz na tua palavra: te colocarei por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo. Essa é a bênção dos filhos de Deus. Dos filhos de Deus, você é filho de Deus. Como o primeiro princípio que eu disse, você é filho amado do sonho do Pai. Eu te abençoo. Se houver alguém enfermo, que seja curado nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Não importa o diagnóstico, Senhor, de que ordem veio, o diagnóstico de Deus, que você é abençoado, curado, restaurado, saudável, no nome do Senhor Jesus. Eu abençoo você e a sua casa, em nome de Jesus, pela autoridade que me é dada no chamado. Que as cadeias, correntes, grilhões, algemas e amarras sejam despedaçadas, que todo olhar altivo, que toda palavra de ciúmes e maldição contra a sua vida não prevaleça, mas que a boa mão do Senhor reine na sua vida, e que você receba nessa noite também uma porção de amor, uma porção de misericórdia, e que você olhe para as pessoas com misericórdia. Porque quando nós acusamos, nós julgamos, muitas vezes pessoas que estão trabalhando, estão fazendo, e nós achamos, muitas vezes, julgamos as pessoas que às vezes nem sabem que nós existimos, e nós nos envenenamos a nós mesmos, porque nós seríamos o semelhante de Deus. Então que o Senhor te dê uma porção de amor, uma porção de misericórdia para com aqueles que você conhece, no nome de Jesus. Eu abençoo, Pai, essas vidas que estão participando conosco: Clóvis, a Nora, o Maurício,
Márcio, Leonardo, Claudinei, o Henrique, a Glória, Rosângela e Arthur, a Jéssica Oliveira e toda a sua família, a Socorra, a Sebastiana e Gabriele, que estão internados. Nós ministramos no nome de Jesus um milagre específico na vida da Sebastiana e Gabriele, no nome de Jesus. Nós abençoamos a Silvana, de José Carlos, o Paulo, a Catarina, a Rosalina, lá de Iracemápolis, toda a família Rosalino, em nome de Jesus, servos valorosos do Deus Altíssimo, eu os abençoo no nome de Jesus. Quero no nome de Jesus uma oração, ó Pai, específica, porque amanhã minha mãe completa mais um ano de vida, 83 anos de idade. Eu abençoo a minha mãe, que ela possa, Senhor, cada dia mais ter experiência contigo. Abençoo e agradeço a Deus pelos 83 anos de idade da minha mãe, no nome de Jesus. Abençoa, Deus, a Márcia, para que o Senhor venha renovar a sua alegria, que você seja cheia do Espírito Santo, Márcia, para que você saia dessa cova e vá para o trono, como Deus fez com José. Eu abençoo o Jorge, a Neuza, que estão internados também, Pai. Em nome de Jesus, nós ministramos um milagre nesta vida, nessas famílias, em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoamos a Benedita Parreira, o Eduardo Torrente, que está na UTI, ó Espírito Santo, sopra o fôlego de vida naquela UTI e restaura o Eduardo, o Renan Sardinha, a Luci, mãe da Rita. Nós abençoamos, ó Deus, todas aquelas pessoas que estão ali, Pai, que estão, Senhor, naquele lar, no Lar Betel, no Lar dos Velhinhos, em todos os lugares onde as pessoas estão ali, Senhor, que sejam guardadas e protegidas no nome de Jesus. Hoje à tarde, eu e a pastora estávamos chegando em casa e vemos ali em frente, ó Senhor, aquele asilo, os filhos na rua e as pessoas, os velhinhos do outro lado, Senhor, da grade. Meu Deus, nós clamamos por um milagre, ó Deus, em nome de Jesus, em favor dessas vidas, ó Pai. Abençoa a família e filhos, Senhor, de Dejamir, a Micaele, Danilo de Oliveira, a Rebeca de Oliveira, família da Maria Lúcia. Meu Deus, nós abençoamos a mamãe da Neuza, toca na vida dela e opera, Espírito Santo. Abençoamos a Carol e a família, a Nádia, meu Deus, que a tua mão de graça, de renovo, de unção seja sobre ela, Pai, que passe esse tempo de calabouço, ó Deus, e que ela se levante na força do Senhor. Abençoamos a Deus, a pastora Fátima, nossa amada, Pai, serva valorosa que tem nos coberto, ó Deus, nós amamos e abençoamos a vida dela. Abençoamos, ó Deus, a Marli, a Ana, em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoamos o Fernando, que fez aniversário esta semana, hoje, né? Ontem, abençoamos a vida do Fernando, meu genro, e faltam uns meses ainda aí, né? Mas colocamos no grupo da família, mas abençoamos da mesma maneira, em nome de Jesus. A Natália, que fez aniversário hoje. Deus abençoe, Natália, nós amamos você. Abençoamos a Thaís, a Sâmila, todos os aniversariantes da semana, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, nós vamos para um momento de encerramento, nosso momento de dízimo, de oferta. Quero abençoar os dizimistas, os ofertantes, aqueles que têm sido fiéis a Deus nesta área. Não têm sido fiéis somente aos seus próprios propósitos, mas fiéis a Deus. Olha, é um caminho muito fácil. Você que deseja abençoar a igreja, abençoar o ministério, continuamos empreendendo, trabalhando, temos compromissos ainda por 4, 5 meses ainda, com som, mesa de som, caixa de som, ainda falta parcela de cadeira. Que você seja sensível ao reino de Deus, no nome de Jesus. E olha, está aí os canais muito fáceis. Durante as lives nós estamos aqui na igreja, muitas pessoas passam por aqui, se assentam, oram um pouquinho, deixam o seu dízimo, sua oferta, vão para a sua casa. Outras pessoas nos procuram o Valmir, procuram um diácono, procuram orientação de como fazer. E tem um canal aí que você pode, nós temos a conta oficial da igreja, que é
Banco 756, Banco Cooperativa do Brasil S.A., agência 50423, conta corrente 13622, dígito 0, e aqui está o CNPJ da igreja. Você pode fazer uma transferência bancária, pode fazer um depósito, pode fazer um TED, pode fazer um DOC na conta da igreja. E se você entrar também no euamo.ieqcervezão.com.br, você vai encontrar caminhos ali para você ofertar, para você dizimar. E tem aqui também na tela um QR Code. Se você se aproximar ou aproximar o celular no QR Code, já é uma linguagem, né, mais aí atualizada, mas se você aproximar, vai cair na página também, você pode estar abençoando em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você, por todos os dizimistas e ofertantes, no nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar. Na verdade, é a tua palavra que abençoa. Tua palavra diz que o Senhor abençoaria aqueles que te obedecem. E nós sabemos o que acontece com os que não obedecem. É a tua própria palavra. A Bíblia fala que o Senhor abriria a janela do céu, que o Senhor repreenderia o devorador para não consumir o fruto do trabalho, o fruto da terra. Aqueles que não têm essa proteção, que a misericórdia os alcance, que eles entendam esse propósito, que haja um novo nascimento. Você, talvez que esteja assistindo, se dependesse de você, a igreja estaria fechada ou estaria aberta? Não de muito. Se dependesse assim R$1 dessa pessoa, para que a igreja não fechasse, ela estaria fechada ou estaria aberta? Pensa nisso. Deus é bondoso para conosco, misericordioso para conosco, mas Ele é fiel na sua palavra. Por isso eu abençoo os dizimistas, os ofertantes, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Uma boa semana para você, meu José, minha José, que é um ramo frutífero junto à fonte, e que as bênçãos se estendam sobre os muros no nome de Jesus. Que o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, em nome de Jesus.